Artistas icônicos e marcantes sendo acusados de apologia pro partido do bigode. Youtubers famosos pra comunidade que na verdade eram predadores que usavam seu canal como fachada pra conseguir o que querem. E o elenco de uma série fanmade praticamente inteiro envolvido com menores e preconceitos. É como os comentários dizem, a comunidade às vezes dá mais medo que o jogo. E na seção de comentários desses vídeos, eu comentando sobre esses casos meio bizarros, eu recebi inúmeras sugestões de outras pessoas que eu posso comentar no meu canal. E hoje eu vou estar falando da comic Blue Capsules, uma comic fanmade de Five Nights at Freddy's que foi muito marcante para algumas pessoas. Mesmo que eu nunca tenha ouvido falar. Mas deixa nos comentários se você já ouviu falar, até porque na minha pesquisa eu realmente vi muita gente que ficou triste falando: não, eu amava tanto essa série, que droga. Mas vou deixando claro que o assunto a seguir é bem bizarro, é a definição literal do tóxico, né? Pra você chegar muito perto, senão você explode. Então, como de costume, já vai deixando o seu like aqui embaixo, a sua inscrição pra gente bater 10 mil inscritos até o final do ano, mas também não vou enrolar com introdução, porque o assunto é sério e você já sabe do que eu vou falar. Vamos pro tema do vídeo. Bom, primeiramente eu preciso explicar pra vocês o que exatamente é Blue Capsules, ou BC. Bom, essa é uma comic de Five Nights at Freddy's que é basicamente uma releitura da história, quase que uma paródia. A gente acompanha o ponto de vista do Zefton principalmente, né? Mas nos primeiros volumes é mais do William, ele que é mais o protagonista ali, lidando com o que acontece na história original de FNAF. O quadrinho é bem focado em comédia, especialmente por ter surgido no 1º de abril de 2020, porém tendo também seus momentos mais sérios, geralmente envolvendo os pontos principais da lore de FNAF, como a morte de Charlie e a mordida de 83. O bom do quadrinho em alguns momentos pode ser meio esquisito, vou ser honesto, né? Mas em outros ele é realmente bem engraçado e sim, eu ri algumas vezes. Podem me criticar. E um desses momentos engraçados é, por exemplo, a cena que Elizabeth, que no caso nesse universo é a amiga da Charlie, descobre que ela morreu e se transforma em Super Saiyajin. Além de que os personagens são bem interessantes, como por exemplo Henry. Mas já eu comento mais sobre o porquê que eu acho que os personagens são interessantes. Obviamente, por ser uma paródia, alguns pontos da história são diferentes do jogo original. Como por exemplo, nessa história, além de a gente ter o William Afton, a gente tem o Vincent Afton, que é basicamente o Vincent da Rebórnica e também é o mesmo que foi usado pela Mubox. Que bom sinal. Mas enfim, o ponto que eu quero chegar é, a história consegue te entreter, além de também ter alguns pontos, como eu disse mais cedo, que eu acho que são uma boa adição para a história original de Five Nights at Freddy's. Henry não consegue lidar muito bem com a morte da Charlie, tentando assim criar um robô dela, assim como no Silver Eyes, o que foi uma boa adição, eu gostei. Inclusive, já que a gente tá falando do Henry, vamos citar também a dinâmica incrível que eles colocam entre ele e a Elizabeth. É muito da hora esse desenvolvimento que eles mostram de um pai que perdeu a própria filha, lentamente abrindo mais o seu coração para uma pessoa que meio que toma o posto de filha dele ali pelo momento, já que ele cuida da Elizabeth por um tempo na história, né, temporariamente. O que lembra bastante até o Joe do The Last of Us, então, enfim, é um ótimo sinal. Mas nem tudo é mar de rosa, né? Como eu já disse, se tá nesse vídeo é porque um monte de bosta aconteceu, mas como que em algo que parece tá tão perfeito, tá tudo indo bem, a história tá boa, como que isso aconteceu e por que isso aconteceu? Bom, venham aqui que eu vou contar tudinho pra vocês. Bom, primeiramente eu preciso atualizar vocês, né, de quem é a verdadeira pessoa por trás de todo o ruim que acontece nesse vídeo. E essa pessoa é Reese, a pessoa por trás da comic, por trás de escrever a comic, no caso. Só dando um aviso aqui, tudo sobre essa pessoa tá escrito em formas neutras, então eu vou tentar, às vezes, evitar falar pronomes em algumas frases e outras usar o pronome neutro. Se reclamar, você é bobão. Outra vez também que eu vou estar separando o vídeo por setores, pra falar de cada um dos tópicos de coisas ruins que essa pessoa fez. E o primeiro é manipulação. Em diversos momentos, praticamente todos os momentos que eles estavam trabalhando nas comics, Reese puxava muito no pé e cobrava muito mais do que deveria das pessoas que se atrasavam um pouquinho ou erravam uma mínima coisa. Era tipo assim, essa linha tá errada, você é um bosta! Num nível que era extremamente babaca e injustificável de se fazer, mas todos eles aturavam pelo seguinte motivo. Reese praticava love bombing com ele. Pra você que não sabe o que é love bombing, é basicamente você jogar uma quantidade enorme de amor e atenção pra uma pessoa com o objetivo dela baixar a guarda perto de você. As consequências disso são, ela vai estar mais suscetível às suas mentiras, vai aturar as bostas que você fizer com ela e também vai ser mais sensível a trauma dump, que é basicamente quando você joga os seus problemas no colo de uma pessoa como se ela fosse seu terapeuta, o que eu não preciso falar que é errado, né, rapaziada? E vai por mim, Reese ignorava completamente, atropelava o problema de cada uma das pessoas de sua equipe, mas quando eram os problemas dele, não, todo mundo tinha que ouvir. Cada uma dessas técnicas de manipulação são basicamente conectadas diretamente com cada um dos tópicos desse vídeo. Todos eles têm um pouco de manipulação, tá? Por isso que eu coloquei em primeiro lugar aqui no vídeo. Então sim, lembrem bem de cada uma dessas coisas que eu falei. Lembra quando eu falei que Reese puxava o pé de todo mundo a cada mínimo erro? Isso vem à tona no segundo capítulo desse vídeo, o capacitismo. Durante o desenvolvimento do quadrinho, tiveram pessoas na equipe com certos transtornos mentais ou deficiências que infelizmente fazem parte da vida e atrapalham diariamente inúmeras pessoas. Para essas pessoas, o desafio é bem maior
maior e você precisa entender isso e dar o devido suporte. Afinal, sem suporte, até mesmo a mais cara das action figures não se sustenta. Reese sempre esteve ciente desses detalhes da vida das pessoas, mas mesmo assim continuava pressionando os membros do time para trabalhar o mais duro possível. Ah, mas Sori, eu não dirige a equipe? Acho que pessoas que dirigem equipes podem mandar nos outros membros da equipe se eles concordaram em trabalhar. De fato, como você disse, se eles tivessem concordado em trabalhar, mas não, nenhum deles ganhava nada pelas suas horas de trabalho. Inclusive, eram tantas horas de trabalho 4 vezes por semana que muitas vezes eles não podiam dormir 8 horas. Eles tinham que acabar de dormir antes para chegar, desenhar, ouvir bosta. O que, repetindo, já é bem bosta de se fazer com pessoas que não têm nenhum tipo de dificuldade, mas com pessoas que têm, é uma babaquice sem tamanho, né? Mas só a gente entendeu que ele consegue manipular as pessoas pra sempre concordarem com tudo sem questionar. Mas o que essa pessoa fazia com esse poder? Caramba, que pergunta convenientemente específica, parece até que eu escrevi ela no roteiro. Bom, vem comigo que eu vou te explicar. Blue Capsules teve a presença de personagens negros extremamente estereotipados. E assim como nos próximos tópicos do vídeo, Reese não via nenhum tipo de problema nisso até a comunidade vir e dar um puxão de orelha, falando, oh, isso daí é meio bosta, vocês não acham, não? E essa pessoa usava dessa oportunidade para fazer as pessoas de cor do time que fazia a comic para responder no seu lugar. Assim como o Elo fazia com o judeu que respondia às acusações de antissemitismo. Calma, eu sei que isso escalou rápido demais, mas calma aí que eu vou explicar. Pode sentar na cadeira. Porque isso me dá oportunidade para ir pro próximo capítulo do vídeo, o antissemitismo. Bom, nesse tópico a gente tem algumas coisas bem específicas, digamos que apitos de cachorro. Então você tem que estar um pouco atento pra perceber as bostas que estão presentes ali mesmo. Mas vamos direto pro primeiro caso aparente dessa bosta aparecendo no quadrinho, que é o primeiro design de Charlie Emily. Bom, basicamente esse design dessa criança esverdeada com chifres, aparentemente inocente. Mas já começa com uma coisa estranha que é... Por que ela tá assim? Não existe absolutamente nada nos jogos que justifique ela tá desse jeito. Por que ela tá desse jeito? Ela não tá verde em nenhuma representação. Bom, mesmo parecendo inocente, essas são características bem comuns em caricaturas antissemitas. E vai por mim. É de propósito. No momento que isso saiu a público, algumas pessoas chegaram falando, ô rapaziada, vamos mudar essa bosta aí, tá meio paia. Mas Reese não levou a sério as acusações, sabe por quê? Porque as pessoas que estavam fazendo as acusações não eram judeus. Mas calma lá, se você achou esse primeiro discreto demais, podendo ser só uma coincidência, né, o que não é, a gente tem um segundo personagem que entra nessa lista, que é o Vincent, que de fato, na história, é judeu. E se você tem um personagem judeu na sua história, você não vai colocar um monte de estereótipo judeu nele, não é? Isso é errado, né? Bom, adivinha só o que acontece. O Reese talvez não tenha cérebro. Existe um estereótipo comum, que não faz o menor sentido, que não é verdade, de que judeus são gananciosos e querem botar a mão em tudo quanto é tipo de riqueza que passa pela mão deles. Obviamente que isso não faz o menor sentido. E é muito bizarro que Blue Capsules tenha feito um dos seus únicos personagens judeus cair nesse estereótipo. E assim, a reação do público ficou pior ainda, por motivos óbvios. E a reação de Reese foi colocar o quadrinho em um hiato, ao invés de tentar resolver os problemas e tirar esse bagulho da história. Só que você deve estar se perguntando, pô, o hiato deve ter vindo para eles refletirem sobre o que estava acontecendo, né? A equipe colocar em ordem seus pensamentos e tirar essa bosta. Não é por causa disso não. Reese, por trás das câmeras, estava pressionando os membros do time a acreditarem que aquilo não era antissemitismo. Além de buscar aprovação no PV de membros judeus do grupo, com o objetivo de fazer eles irem defender Reese no Twitter, falando, não, rapaziada, não é antissemitismo não, eu sou judeu, tô falando, hein? Inclusive tem essa print aqui dele falando uma coisa interessante, que eu achei bem engraçado. Nossa, tão bravos porque ele é um judeu e furta. Ué, furto em lojas é literalmente legal. É literalmente legal. Outra coisa um pouco estranha é que eventualmente nas comics Vincent venha a se tornar o presidente dos Estados Unidos, por algum motivo, não sei o que isso tem a ver com o final, mas tipo assim, isso é um apito de cachorro bem discreto, mas vamos lá que eu vou explicar pra vocês. Não se preocupem, eu estou aqui pra isso. Mas basicamente o lance dele virar presidente sem nenhum tipo de resistência, né, assim, do nada, e tudo que ele falar virar lei, é uma referência ao ponto de vista antissemita, de que judeus na verdade controlam o mundo. Mas isso daí já fica na área mais interpretativa, pode ser só uma coincidência, deixa aí nos comentários o que você acha. Se você acha que é sacanagem mesmo, ou se foi só uma coincidência, bem coincidência, eu acho que foi de sacanagem, mas enfim. Mas agora a gente vai entrar em um assunto que eu vou usar termos um pouco mais pesados envolvendo a manipulação, abuso e homofobia. Então se você se sente desconfortável, porque quer dizer, o normal é ficar desconfortável, mas se você não gosta de ver esse tipo de coisa, tem outros vídeos no canal sobre assuntos mais leves, mas esse pode te deixar um pouco mal. Dito isso, vamos continuar. Reese tem o hábito de fetichizar casais gays. Especificadamente a dor
de casais gays. E caso você não tenha entendido a lógica por trás disso, eu vou dar uma adição que é um pouco importante para você entender o resto do vídeo. Mas existe um costume, infelizmente comum, não normal, comum, para algumas pessoas que não são gays e têm um certo preconceito enraizado lá dentro, que é de colocar casais gays em suas histórias, mas eles sendo extremamente estereotipados, envolvendo manipulação, dependência emocional e abusos bem pesados. Talvez seja por causa de algum instinto bem no fundo do cérebro da pessoa, sei lá, pra pessoa se sentir bem vendo o sofrimento deles, não sei, alguma coisa maluca assim. Mas o ponto é que basicamente todo casal gay nessa história era tratado que nem bosta. Ou era feito basicamente para os integrantes sofrerem, ou era feito só com um mecanismo da história ir mais pra frente e mais problemas acontecerem. Mas eu vou estar falando de alguns exemplos um pouco mais específicos que eu achei mais pesados, me digam aí se eu esqueci algum, provavelmente eu esqueci porque eu sou muito burro, mas enfim, vamos lá. Começando com Chauncey e o CEO. Esse relacionamento não é nada além, tipo assim, nada além mesmo de só uma relação abusiva. A única razão pelo qual o Chauncey continua com o CEO é porque ele acredita, por algum motivo, de que o CEO salvou a vida dele. E essa espécie de dependência vem a se tornar o interesse romântico que Chauncey sente por CEO, mas não é recíproco. Só que o lance é, mesmo que o CEO não sinta essas coisas por Chauncey, ele usa isso pra conseguir algumas coisas, como por exemplo, o Chauncey fazer algumas tarefas pra ele e também conseguir umas paradas aí. Tá ligado? Outro casal, né, que também é bem mal explorado, é basicamente pelo mesmo motivo, mas é um pouquinho diferente, que é o Dave e Phil. Basicamente, assim como a última, o Phil tem sentimentos pelo Dave, que não sente a mesma coisa pelo Phil, porém o que acontece? Esse Dave é basicamente inspirado no Dave Miller de Five Nights at Freddy's, então ele é tipo o William Afton aqui nessa história, só que não é o Will. E o Dave é responsável por um dos assassinatos de crianças que acontece na história. Só que o lance é, o Phil supostamente sabe disso, então o Dave começa a manipular ele de uma forma um pouco mais, né, abusiva e romântica, só para o Phil não divulgar e falar que foi o Dave que matou as crianças. Mas assim, Reese tinha uma fixação inimaginavelmente grande com esses dois. Eu não tô brincando, era uma fixação enorme. Reese constantemente, toda hora basicamente, mandava coisas relacionadas a esse chip para outros membros da equipe. Coisas tipo fix ou alguns testes para, sei lá, talvez adicionar na história no futuro. Mas o lance é, Reese ficava com uma frustração e irritação enorme se alguém não respondesse na hora ou se respondesse pouco. Como numa print onde uma pessoa tava comendo, então por causa disso não podia responder direito, Reese ficou com raiva. Vai desenhar as comics, você não tem outro trabalho. Como assim? Eu tô comendo agora. Beleza, vê se eu me importo. Que eu tô comendo? Eu não ligo. É muito frustrante escrever algo e conseguir só uma linha de resposta. E de todos os casais gays do quadrinho, o que a fetichização é mais clara é Vincent e Phone Guy. Tipo assim, eram piadas constantes com um teor bem estranho mesmo lá no volume 1. O que não é necessariamente um problema numa história, mas de fato, no contexto que elas aparecem no primeiro volume, é um pouco estranho mesmo. Tipo assim, não precisava ter. Mas no final das contas não é errado. Eu honestamente achei meio dane-se, mas enfim, me diz aí o que você acha. Eu não achei nada demais nesse caso aqui. O que é totalmente diferente do próximo, que é o de Jeremy e Michael. Bom, Jeremy e Michael foram escritos pra serem basicamente um casal normal, o que seguiu bem por bastante tempo, até que foi descoberto que Reese tinha planos bem pesados, e todos os planos que Reese já teve pra esse casal eram muito pesados. Bom, como por exemplo, Michael, de qualquer forma, já ia morrer lá em Sister Location por causa da Scooper. Só que Jeremy tava planejado pra ter uma morte bem mais gorezona e pesada. Enfim, não é errado ter cena violenta, mas dá pra entender qual é a intenção aqui, né mesmo, rapaziada? Pra vocês terem noção, até o Henry, o personagem que eu elogiei no início do vídeo, cai nessa mesma bosta. Ele simplesmente fica burro quando começa a gostar de um cara. Acho que a gente tá em 1502 pra ter que explicar que gay não é piada, né? Ah, é uma observação, Reese não é um homem gay, não tinham homens gays na equipe, até uma pessoa chamada Pepper entrar na equipe. Tem que ficar desenhando em caverna, como se fosse pintura rupestre ainda, pros caras entender que não é piada. Anos de evolução pra gente ficar mais burro cada ano, olha que doideira. Mas me diz você já teve algum projeto com um time tão quebrado assim, por trás das câmeras com muita coisa podre envolvendo manipulação, enganação? Bom, né, a lição é que a gente tem que tomar cuidado com tudo, até mesmo que parece bonitinho. Esse caso ele se estende mais um pouco, né, se você ir no Docs, que no caso é a fonte de onde eu tirei o que aparece nesse vídeo todo aqui que vocês assistiram agora, vocês vão achar mais prints, conversas e tal, coisa que eu não achei que tinha necessidade de eu colocar nesse vídeo por dois motivos. Um, ia ficar muito grande, dois, não era muito necessário. O ponto que vocês têm que entender é, Reese é uma pessoa que não é muito legal de se conversar. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui, eu não sei se vocês assistiram, muito obrigado também ao
PK, que assistiu ao meu vídeo da Mubox. Eu gosto muito de react, já tiveram outras pessoas que fizeram reacts antes, eu sempre incentivo, eu acho muito legal. Quando eu assisto alguma coisa, eu sempre procuro um react depois, enfim, eu gosto. Não esqueça de entrar no server do canal, que tá aqui na descrição também, e recomendar para um amigo se inscrever aqui no canal pra gente bater a meta de 10 mil inscritos. Eu tenho certeza que nem você nem ele vão se arrepender. Mas é isso, tamo junto e tchau!